eu tenho aqui um casal muito especial, que é o Ney e a Júlia Matos, que eles têm ministrado em igrejas sobre um namoro baseado em ouvir o Espírito Santo e não baseado numa imposição de regras, cada um no seu quadrado, mas esse assunto, né, que seja o namoro, o tema namoro, ele é sempre tratado com muito critério. E eles têm ido à igreja para falar disso e falar quais são as bases, né, da família nesse momento aí de conhecer um ao outro. E eles têm estudado ali na Bíblia de como extrair essas informações para levar aos jovens. E eles têm como exemplo, né, o jovem Daniel, que ele e os seus amigos, eles não se conformaram com as imposições daquela sociedade na época. E hoje, essa geração que Deus está levantando, e eles têm comprado essa briga para não se corromperem com as imoralidades desses séculos. Eles são membros do ministério Casa de Davi e atuam em tempo integral. Então vamos conhecer um pouco mais desse belo casal que nós recebemos aqui no nosso De Tudo Um Pouco. Querido Ney, e aí, Serginho? Prazer, cara. Seja bem-vindo. Júlia, Deus abençoe. Amém. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. De Londrina, Paraná, para o Brasil e para o mundo, né? Pois é, nós somos no interior de São Paulo, moramos em Londrina já há 8 anos, fazemos parte lá do Ministério Casa de Davi. Hoje Pastor Mike Shear. Isso, nosso paizão espiritual. Muito bem. Eu, na minha vida, particularmente, eu tenho um momento que, assim, o romper para o meu ministério foi num congresso de homens que ele esteve aqui em Lagoinha ministrando em 1900 no ano de 2001. 2001. Olha só. Faz um tempinho já. Já tem um tempinho. Eu sou novo assim, bem conservado, mas tá legal. Ele tem cuidado da gente e nós temos o nosso ministério chamado Relacionamento em Santidade, onde nós viajamos e ministramos sobre esse tema. Esse tema, relacionamento. E é um desafio. Né, no meio aí desse tempo aí que a gente está vivendo, é um grande desafio. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre vocês. São casados há quanto tempo? Somos casados há 9 anos. 9 anos. 9 anos, temos 2 filhinhos, né? Sim, Josué, de 7 anos, e o Emanuel, de 6, que ficou lá na casa da vovó. Isso, e como eu sempre falo, você, querido telespectador, já me conhece o suficiente, eu faço votos que pareça com a mãe e a saúde do pai. Lógico, graças a Deus. Que legal. Muito bom. E vocês estão assim, por conta. Namoraram quanto tempo? Nós nos relacionamos por 2 anos e meio. 2 anos e meio. Né? Nós nos conhecemos e tudo isso surgiu nessa época, porque nós estávamos vivendo algo tão especial com Deus, justamente nessa época, 2001, 2002, aquele derramar de Deus, a presença de Deus nos envolvendo. E na nossa congregação, nós estávamos tendo muitas experiências com Deus. Mas ao mesmo tempo, eu queria me relacionar. E eu via os meus amigos se relacionando. E eles não, quando eles começavam a namorar, eles não saíam da igreja, mas também não continuavam com aquela pegada com Deus. Já há diretamente, Ney e Júlia, já naturalmente já há um afastamento, né? Exatamente. Já quando começa. Porque até então, todos os compromissos são na igreja, quando na igreja. Exato. Quando começam a namorar, infelizmente ou felizmente, né? Aí já tem os compromissos familiares, que prioriza-se mais. É um afastamento natural, né? Natural, e aí eles passam a andar mais sozinhos. E aí passa a ser um momento perigoso. perigoso. Por quê? Porque aí nas reuniões de oração que iam, não iam mais. Quando a gente marcava vigílias, não iam. E aí ficou aquela coisa de tô participando de um sistema religioso. E nós não queríamos quadrado, isso. Eu não queria isso. Nós estávamos tendo experiências com Deus e eu falei, Senhor, eu quero me relacionar. Desculpa aqui em delicadeza, vocês estavam com quantos anos nessa época? Eu estava com 20 e ela 18. Ah, tá, porque eu tô vendo, vocês são muito novos aqui hoje, de novinhos e tudo. 20 e ela 18. E aí nós estávamos, eu falei, Senhor, se for para eu começar a namorar e deixar de viver as experiências contigo, então eu prefiro não namorar, eu prefiro as experiências contigo. Para você, como que veio isso? Foi uma decisão pessoal ou você viveu alguma situação que foi assim marcante no sentido negativo? Não, na verdade não. A preocupação era de ver amigos meus que estavam do nosso lado, que eles deixavam a sua vida cristã, deixavam a intensidade de buscar a Deus por causa de coisas que eles viviam no namoro. E aí eles falavam, meu, é difícil, cara, porque eu comecei a beijar, a chapa esquentou, eu fiquei mal, a gente pediu perdão, mas depois não voltou a mesma coisa e tal. Eu falei, peraí, eu não quero
colocar em risco aquilo que Deus tem. Então, eu falei, Senhor, eu quero me relacionar com alguém, mas eu quero que as minhas experiências aumentem contigo, eu quero crescer contigo junto com a pessoa que o Senhor tem para mim. Tem como? E Deus falou, tem. Viva segundo a cultura do meu reino, não viva segundo os padrões desse mundo. E ele falou, apenas me ouça. Me chama para eu estar contigo no seu relacionamento e eu vou direcionar. Eu vou colocar os limites do que vocês podem e não podem fazer. E o encontro com a nossa querida Júlia aí, como é que foi? Foi sobrenatural. Foi. Na verdade, nós nos conhecemos na igreja, né? No meu caso, meu pai também me orientou muito, porque eu nunca tinha namorado, né? Então, meu pai sempre também me orientou essa questão do namoro. Então, foi... Digamos que faz essa decisão, né, de não nos beijarmos antes do sim, né, porque teve orientação do meu pai e mais orientação de Deus. Agora, Exatamente. Ney e Júlia, a Júlia falou agora algo muito interessante. Ela teve a orientação do pai. Essa é uma parte, assim, fundamental, necessária, importantíssima, indispensável. Mas nós não vimos essa aplicação na prática. Os jovens já chegam sem qualquer forma de referencial, sem qualquer forma de direção dos seus pais. Exatamente. Como está lidando com isso? Por isso, a importância de nós treinarmos líderes na igreja para acompanhar jovens, a eles honrarem os seus pais, envolverem os seus pais na sua vida e tentarem ao máximo conviver com eles. Porém, hoje, infelizmente, a sociedade do jeito que está, nós não podemos contar que os pais tenham estrutura para orientar os seus filhos baseado na palavra de Deus. Por isso a importância dos líderes, dos pais espirituais na igreja, para estarem caminhando junto. Aqueles casais que não têm seus pais naturais com bagagem para orientá-los diante da palavra de Deus, os líderes orientam e incentivam o tempo todo o Êxodo 20:12, honra teu pai e tua mãe. Então, que é um pilar fundamental de um relacionamento a dois, né? Todo relacionamento de santidade a gente diz que é um relacionamento a 6. Sou eu, os meus pais, ela e os pais dela, independente de cor, religião, independente de condição financeira. A Bíblia nos manda honrar os nossos pais, então nós sempre ensinamos isso, né? Ainda que os pais não sejam, vamos dizer assim, experimentados nesse conhecimento. Mas até para transformar pelo testemunho do casal. Porque muita gente fala, Ney, como é que eu vou honrar meu pai? Meu pai fala que eu tenho que sair por aí beber, que eu tenho que sair para balada. Bom, honrar os pais não significa seguir os seus conselhos caso vá contra a palavra de Deus. Honrar os seus pais é você envolver eles na sua vida, você respeitar, você tratar eles com carinho, você dar seu tempo para eles. Né? E além do que, como eu disse, é o testemunho, a forma de pregar o evangelho através das atitudes. Exatamente. Não é isso? Agora eu vou pedir aqui a vocês só para vocês comentarem, porque nós vamos assistir um vídeo, né, que vai ilustrar para você, telespectador, como que esse casal lindo aqui tem levado essa mensagem de santidade, de pureza, de que vale a pena esperar através da internet. Veja só. Pessoas me encontram e me perguntam: por que é tão difícil os jovens se guardarem e terem um compromisso sério com Deus nos nossos dias? Porque os jovens não querem Deus. Jovens estão buscando entretenimento. Jovens muitas vezes buscam apenas marcar um encontro. Jovens não querem um compromisso e uma vida diária com Deus. A cada dia mais, estamos vivendo culturas do mundo. E o mundo tem invadido a igreja e destruído princípios do Evangelho. Precisamos voltar aos fundamentos de todas as coisas. A Bíblia é a nossa base, o fundamento da vida cristã. Tudo o que precisamos viver está na palavra. Um novo convertido chega na igreja e pergunta: pastor, por que nós precisamos tomar a Santa Ceia todo mês? Por que nós precisamos nos batizar? Por que nós precisamos adorar, interceder ou dizimar e ofertar? O fundamento de todas essas coisas está na palavra de Deus. Agora, uma prática que tem adentrado as nossas igrejas por décadas e décadas, chamada namoro. Onde está o fundamento? Na palavra? Me mostra onde. Onde temos na palavra um exemplo de dois jovens que começam um relacionamento e no início tem apenas beijinhos, mas o beijinho vira um beijão. No começo são abracinhos que viram um abração e o que antes era um climinha se transforma num climão. E este casal continua suas atividades normais, a intimidade vai aumentando, as mãos perdem o domínio próprio
começam a percorrer o corpo um do outro, caindo assim no pecado da fornicação. Seguem sem tratar o seu pecado, sem confessar o seu pecado, e domingo após domingo continuam tocando no louvor da igreja, continuam ministrando às nossas crianças, até que chega o momento em que eles consumam o que começaram lá atrás e caem no pecado da relação sexual fora do casamento. Um casal que faz isso agrada ao Senhor? Ou isso não acontece nos namoros dentro da igreja? Será que estamos falando de uma utopia? De um sonho? De uma ilusão? Infelizmente, não. Temos ido a muitas cidades da nação brasileira e a história se repete. Será que não percebemos a estratégia do inimigo? Por que o namoro dá tanto problema dentro da igreja? Um jovem com seus 18, 19, 20 anos, onde tem o maior vigor, onde ele pode gastar força e energia adorando a Deus, ganhando amigos para Jesus, investindo, se capacitando e cumprindo o seu chamado rumo ao destino que Deus tem para ele. Nessa hora, esse jovem começa um namoro e a sua vida com Deus começa a ficar inconstante. Nesse momento, ele troca a presença de Deus por prazeres da carne, momentos passageiros de desejos pecaminosos, andando segundo os padrões corrompidos deste século. E quantos futuros pastores estão hoje aqui me ouvindo, que estão abrindo mão do seu chamado para viver os prazeres deste mundo? Quantos futuros missionários, avivalistas, homens e mulheres de Deus estão abrindo mão do seu chamado devido às suas posturas e às suas atitudes irresponsáveis e incalculáveis? Por que o namoro dá tanto problema na igreja? Porque iniciamos um processo que não podemos ir até o fim. Por que decidimos não nos beijar antes do casamento? Por regra da minha igreja? Não. Por imposição ou obrigação de alguém? Também não. Mas sim por amor e obediência ao meu Senhor. Porque viver em santidade é muito melhor e mais fácil do que o namoro convencional. A nossa decisão foi se guardar de toques e carícias que naturalmente iriam nos levar para uma relação sexual. O beijo nos envolve, nos leva para um outro nível de intimidade. O beijo, segundo a ciência, é a primeira penetração. Se eu não posso ir até o final, por que então vou iniciar o processo? A nossa decisão foi esperar. A nossa decisão foi confiar no Senhor e aguardar até o momento em que o pastor disse: agora sim, o noivo pode beijar a noiva. Pensa comigo, o namoro não faz muito sentido dentro da igreja. Se na nossa vida nós precisamos matar a cada dia a nossa carne, pois a palavra diz que a carne milita contra o espírito. Então por que vamos ficar dando pequenas porções para que ela não morra totalmente? Então, por que insistimos em viver dentro da igreja um padrão que é do mundo, de pessoas que não conhecem a Deus? A nossa proposta para você hoje não é uma regra, uma imposição, mas um chamado para você viver um relacionamento íntimo com Deus, sendo conduzido e guiado pelo Espírito Santo, para você provar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vale a pena viver santidade. Hoje, seja você a oferta. Uau! Que bacana esse vídeo. Parabéns primeiro Obrigado. pela produção, pela iniciativa, porque falar disso hoje é um desafio. Exato. Principalmente vocês têm visto que as igrejas têm comprado essa ideia ou é sempre aquele assunto marginal, assim, sabe que existe, mas eu não quero tocar, a pastorada não quer pegar o boi pelo chifre. Serginho, era. Não sei se lá tem, eu não sei se lá tem essa expressão, pegar o boi pelo chifre, não, mas... Na verdade, era um problema. Hoje a igreja tem acordado porque é uma urgência. Eu sempre digo isso, é o assunto que pega hoje. Qualquer momento da igreja,
quando o assunto é namoro, afeta todas as áreas. Então eu sempre digo assim, se você pega um menino que tá no louvor, um menino uma bênção, que ajuda na igreja, um menino tá joia, um menino de chamado, chega do lado dele e coloca um pacotinho de maconha do lado dele. Ele vai olhar e fala assim, que isso, cara? Tira isso aqui de perto de mim, eu não faço isso não. Põe um copinho de pinga do lado dele. Não, pelo amor de Deus, eu tenho vida Nunca no altar. bebi, Não, que isso? Coloca uma arma do lado dele. Não, tira isso aqui, pelo amor de Deus. Põe um bilhete de uma balada. Ele fala, rapaz, eu tenho vida no altar, eu não sou disso não. Você acha que eu vou abrir mão do meu chamado? Mas põe uma menininha do lado dele. O olho já estica. Abre mão do chamado, abre mão da vida, do ministério, vai contra líderes, pastores, e aí entra numa instabilidade que isso vai gerar um problema para a vida dele e vai arrumar talvez depois do casamento que ele vai ajudar. Então, é a área que pega. Então, hoje existe a necessidade, a urgência da igreja. Hoje a igreja está se abrindo para isso, por quê? Devido a tantos problemas, né, que tem acontecido nessa área. Então, nós temos ido para muitos lugares e tem tido sim essa procura. É como aqui em Belo Horizonte, nós sempre falamos no nosso Ministério Vida em Família, o cuidar dessa fase é purificar a fonte. Exato. Porque se a gente tentar purificar lá no leito do rio, é complicado. Mais difícil. Se já vem sujo lá de cima. Mas se a gente consegue purificar a fonte, a gente tem um resultado muito maior. Aí já responde aquela pergunta que você fez no vídeo. Por que o namoro traz tantos problemas, né? Exato. Tira a pessoa da comunhão. Exato. Agora, eu gostaria que vocês falassem também para o nosso telespectador sobre a questão de santidade versus legalismo. Esse é o grande problema. Muitos movimentos vieram para o Brasil de santidade há muito tempo atrás. Então, com vários nomes, né? Agora, o grande problema é que junto com essa mensagem de santidade vem o legalismo, vem a obrigatoriedade. E em toda a palavra a gente vê que a santidade não é uma obrigação. A santidade é uma decisão. Desde Adão e Eva, Deus não obrigou o homem a viver em santidade, mas Deus deu a opção para eles. O livre-arbítrio que existe não é você escolher o que você quiser, é você arcar com as consequências da sua escolha. Daquilo que você escolheu. Então, Deus ele nos dá a opção de escolha para nós decidirmos viver em santidade. Precisamos passar pelo entendimento. Romanos 12, versículo 2 diz sobre renovação de mente. Para a gente viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos passar pela renovação de mente. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas o que é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses 4:3 diz, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, viver em santidade é algo bom, algo perfeito e é agradável. Não é um peso, não é um jugo, é uma decisão. Então, primeiro a gente entende que a santidade não é uma obrigação. Em nenhum momento a pessoa nós não cremos que todos os jovens têm que viver em santidade. Nós cremos que todos os jovens podem viver em santidade, mas tem que... Não é essa a solução, porque muitos movimentos já vieram. Olha, você agora aqui na nossa igreja é assim, você tem que fazer isso. Eu me lembro, não sei se é da época de vocês ou desse tempo que vocês se aprofundaram em Deus, mas veio um movimento chamado A Corte para cá. Isso trouxe, assim, pelo menos no nosso contexto, trouxe muita confusão para o pessoal. Então, aí nós tivemos que refazer, recomeçar todo um trabalho para levar o quê? Essa mudança de expressão para a santidade, sendo essa decisão pessoal. É o maior desafio que a gente tem. Os princípios da corte são princípios corretos da palavra. O problema é a maneira que foi aplicado. A igreja adotou isso e obrigou que os jovens todos fizessem aquilo. Colocou como se fosse uma lista do pode e do não pode. A grande questão isso não funciona. Por que é mais fácil fazer isso? Porque é mais fácil viver na lei ou é mais fácil viver na graça? Se eu perguntar para você, é mais fácil viver na lei ou na graça? Muita gente responde, na graça. É lógico. Mas eu pergunto, na lei diz que se você se deitar com uma mulher, você comete um adultério. Jesus na graça diz que se você apenas olhar, você já cometeu. É mais fácil viver na lei ou na graça? É na lei. Né? Se você ferir um homem e tirar a vida dele, você está o matando. Mas se você aqui já desejar o mal para ele, você já está o matando. Então é mais fácil viver na lei. Por isso é que todo mundo quer a regrinha. As pessoas chegam pra gente e dizem, o que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Pronta. Que é a receitinha de bolo. A receita de bolo, Exatamente, porque é mais fácil. Por quê? Se você me der o que eu vou fazer, eu vou fazer. E se der errado, a culpa é sua. Eu quero, né? Eu vou até contar com o poder de síntese de vocês, porque eu quero, para encerrar o nosso bate-papo aqui, antes de falar até dos seus livros, gostaria que você respondesse sobre aquela questão que você coloca no vídeo sobre o beijo. Beijar só depois do sim, que inclusive, né, é o título de um dos seus livros aqui, ó,
agora sim, o noivo pode beijar a noiva. E o beijo? Essa é uma questão tão, parece ser tão comum aí para os namoros de hoje, mas a gente sabe que é o início de uma relação sexual, né? Com certeza, né? E tem gente que fala assim, não, porque tem que provar, você precisa provar para saber se o cara sabe beijar, se a menina sabe beijar bem. Tem muito isso, né? Tem que beijar para ver se vai rolar aquela química, não. Não tem nada a ver. Quando você está na vontade de Deus, quando Deus prepara a pessoa para você e você espera, vale a pena esperar e beijar no momento do sim, que é o start, né? Exatamente. Depois do sim, você começa a beijar e daí... Na verdade, o beijo é o início da relação sexual. Início, né? Então, é muito simples de se pensar. O beijo não é pecado. Nós não colocamos esse peso sobre o beijo. Mas foi a nossa decisão, por quê? Porque todo o nosso corpo iria ter um start, nós iríamos começar algo que nós não iríamos poder terminar. Então foi muito mais fácil para a gente esperar para nós iniciarmos um processo que nós poderíamos ir até o final. Cientificamente falando, o beijo libera substâncias no nosso corpo, o sistema nervoso central, com o beijo, libera coisas no nosso corpo, substâncias no nosso corpo, que faz com que os nossos órgãos genitais se preparem para a relação só com o beijo. Então, ou seja, você se prepara e para, se prepara e para. É a defraudação que lá em Tessalonicenses fala. Exatamente. Né? Nem sempre você vai conseguir parar. Então, nós não queríamos colocar em risco isso. Só que isso não é uma obrigação. Isso não é uma regra. Essa foi uma decisão, porque Daniel decidiu em seu coração não se contaminar. Então nós temos viajado e temos no nosso seminário ministrando sobre essa decisão, sem imposição de regras, mas essa decisão do coração, e Deus tem incendiado muitos jovens, muita gente tem tido experiências, tem diversos casais que nesse novo livro a gente apresenta, que tem vivido em santidade, tem se guardado. Nós vamos agora realizar um casamento no dia 10 de janeiro de um casal que a gente tem discipulado, que eles também vão se guardaram, têm vivido experiências tremendas com Deus. E o melhor é isso. Qual que é o termômetro para saber se um casal está vivendo com Deus? Relacionamento de santidade. É se eles estão tendo experiências com Deus. A vida com Deus está crescendo, o compromisso com a igreja está crescendo, o compromisso com Jesus. O namoro santo nos leva à presença de Deus. Exato. O namoro que não é santo nos afasta da presença de Deus.